Boa noite. Está começando mais uma edição do Força Empresarial no seu ano 20. O único programa da televisão de Goiás que fala do crescimento da nossa economia e da expansão empresarial em todo o estado. Estivemos no escritório de advocacia, muito movimentado, conversando com o doutor Dimitri e também Murilo. E eles falaram no programa Força Empresarial. Acompanhe com a gente. Depois nós fomos até a residência do doutor Fernando Krebs. Ele é procurador do estado de Goiás. Uma entrevista imperdível. Seu nome é complicado, viu, doutor? Mas você é competente. Eu quero saber quem é Dimitri. Eu sou Dimitri Serevuta de Jucar, advogado. Meu escritório profissional fica aqui na rua 89, no setor sul. Tenho várias empresas que atuam como consultor jurídico e advogado do estado, de diversos segmentos, empresarial, comercial, industrial, etc. E você esteve no DAIA essa semana passada, eu tive tentando te localizar, você estava lá no DAIA. O que você estava fazendo lá? Fui visitar alguns clientes que já são clientes há algum tempo no escritório e tentando ampliar para clientes novos para o escritório. O Brasil e Goiás vive uma insegurança jurídica, principalmente na classe empresarial? No meu ponto de vista, o Brasil vive uma insegurança jurídica, política e financeira. Por que política? Política pela instabilidade, polarização. Nós tivemos um impeachment recentemente, isso abalou as estruturas do país. Financeira porque os recursos com essa instabilidade diminuíram, o dólar subiu absurdamente, então nós estamos com uma moeda fraca. E jurídica pelas situações legais que acontecem no país, que mudam frequentemente, decisões jurídicas que vão para o campo político e vice-versa. Isso dificulta, cria uma instabilidade empresarial, onde o empresário fica com receio de ampliar, de tentar investir, abrir os horizontes, etc. Agora, eu queria saber de você, eu queria que você seja franco, mas bem objetivo mesmo. Quem dirige o Brasil é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal é um dos pilares da direção do país na questão jurisdicional. É um dos pilares que dirige. É um dos pilares, mas ele está sendo um pilar principal atualmente no Brasil. Por quê? Atualmente existem decisões do campo do executivo que vamos dizer assim, o Supremo ele está dando o pitaco, né, jurídico, exato, né? E exato. Aí isso também cria gera uma instabilidade, né? Gera uma instabilidade com relação a isso. Essa instabilidade que você disse que existe para a classe empresarial, a insegurança jurídica, por que isso está acontecendo hoje no Brasil? Porque nunca falou tanto no Supremo Tribunal Federal como agora, certo? Porque, de repente, o Bolsonaro ganha uma eleição, manda processos para ser alterado no Brasil, para mudar o rumo do Brasil, mas esbarra lá no Executivo, no Legislativo e aí? E também no Supremo Tribunal Federal. Acredito que possa ter uma politização, né, com relação ao Judiciário. E nessa politização, acho que dificulta o governo com relação a alguns certos tipos de rumo que ele quer tomar. Mas eu também acredito nos pilares da Constituição e tem que respeitar as casas, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles têm que ter um comum acordo para melhorar o nosso país. Eu acredito no nosso país. Eu também acredito no nosso país. Por que não existe essa sintonia entre os poderes hoje? Reitero que existe uma politização, né? Então, e você uma acha que o problema do país. O problema, então, nosso é político? É político. Não é financeiro, não é legislativo? Mais político do que financeiro ou legislativo. E a classe empresarial está preocupada com isso? Demais.
como acabei de dizer, isso cria uma insegurança, uma instabilidade, e a única maneira de a gente sair dessa situação que a gente se encontra hoje são inovações. Os empresários buscarem inovações jurídicas, financeiras, estruturais nas empresas para tentar ampliar e a gente sair da situação que a gente se encontra hoje. Doutor Murilo está fininho, esguio, cuidadoso com o corpo, professor? Sim, perfeito. Todos os dias a gente procura ter uma atividade física, né, para poder manter uma vida saudável. E como é que é a sua vida profissional? Bom, já atuo na advocacia, principalmente me especializei nas questões tributárias, né, na área tributária, e há 12 anos já venho trabalhando junto às empresas, buscando oportunidades tributárias dentro de um contexto sólido, um contexto de decisões judiciais já fundamentadas pelo STJ, STF, já com jurisprudências pacificadas. É o trabalho nosso dia a dia e apresentar essas oportunidades para as empresas. O Brasil vive um mundo, o mundo é tecnológico, é? Totalmente tecnológico. Hoje, dificilmente uma pessoa não tem um celular na mão que tem um acesso a uma internet, um acesso a um grupo de conversas sociais, de grupos sociais, de questões sociais. Então, o mundo hoje está totalmente interligado. E você atua nessa área? Não, minha área é tributária. Só tributária? Mas tributária. Tem inovação em tributária também, não tem? Existem inovações. Por exemplo? Assim, as inovações tributárias tecnológicas hoje é mais o acesso mais rápido às informações. Tipo? Hoje você tem totalmente acesso aos julgamentos em repercussão geral no STF, julgamentos em recurso repetitivo no STJ. São questões que a gente pode ter um acesso muito mais dinâmico e mais rápido, onde o empresário tem essa condição de analisar, né, essa informação, e o advogado também buscar uma jurisprudência solidificada para poder levar para o empresário uma oportunidade melhor relacionado a créditos, ou relacionado a tributos pagos indevidos, ou relacionado a alguma situação em que o empresário está sendo lesado pela própria instituição que é a União. É verdade que a informação é a melhor coisa que existe no mundo hoje? Ela é perigosa, né? Perigosa? Ela é perigosa a informação, porque ela, do mesmo jeito que ela pode vir por bem, ela pode vir por mal. Né? A gente está cansado de ver uma quantidade de fake news, que são, principalmente agora nessa área política, nesse período político que a gente tem passado. Então a informação realmente ela pode vir devastando tudo, ou poucas vezes a gente pode ver que quando a informação ela é muito sigilosa, ela consegue segurar muito pouco dela. A informação faz uma guerra e com a informação também termina uma guerra, não é isso? Com certeza. Ela se faz uma guerra e termina uma guerra, principalmente no quesito de quando a gente fala em redes sociais, internet e todas até informações sigilosas que podem serem no âmbito jurídico, podem serem problemáticas. Você acha que a tecnologia está tomando lugar de pessoas competentes ou não? Totalmente. Quem não sabe tecnologia não vive no mundo de hoje? Não vive, mas a questão é que a tecnologia hoje está deixando à frente as pessoas que possuem, que detêm aquela informação tecnológica. Hoje existem escritórios de advocacias que estão praticamente tirando pessoas, advogados, estagiários, e substituindo pela tecnologia, já com peças prontas, com petições prontas, e automaticamente tendo uma revisão de um advogado sênior, de um outro advogado, só mesmo para fazer aquela revisão. Isso já é um fato, já existem escritórios. O que é advogado sênior? Um advogado já experiente, um advogado que já está há muitos anos já no mercado, já está trabalhando aí. Você é sênior ou não? Só de cabelo branco. Só de cabelo branco? Só de cabelo branco. Então você falou cabelo branco e olhou para mim, porque eu também tenho cabelo branco também. Então você é um sênior. Tá certo. Doutor, mas o que é mais importante de tudo isso que você está colocando para o telespectador é que é importante a informação, mas uma informação segura e verdadeira e honesta, não é isso? Perfeitamente. Hoje é o que a gente, um dos trabalhos que a gente procura transmitir para as empresas, para o empresário, para o contribuinte de impostos hoje no país, é que existem vários meios dele poder realmente pagar o menor imposto possível dentro da legalidade. O empresário tem que perder o medo de poder buscar isso, fazer o pleito no judiciário,
onde ele tem um medo de uma retaliação no futuro. Ah, se eu entrar com ação contra a União, eles vão ficar me autuando aqui. Não existe isso. Isso não existe. O empresário tem que perder o medo, tem que ir para o judiciário e buscar o seu direito, porque o direito dele está lá. Basta procurar um profissional competente, um profissional sério, onde ele vai transmitir a informação correta, entrar com as condições judiciais necessárias para que ele possa realmente, no futuro, quando a sua ação realmente estiver finalizada, ele poder, de repente, ter um aproveitamento, uma apropriação de um crédito que ele possa ter pago indevido. Concordo plenamente com o senhor. O empresário tem que deixar de ser medroso, tem que ser mais audacioso, mais corajoso. Eu estou tendo isso particularmente, sendo corajoso, audacioso, mas eu estou encontrando barreiras exatamente numa causa jurídica também de imóvel. E em função disso, as pessoas parecem que estão com receio de encarar uma situação. Você está entendendo? Porque eu estou indo para cima da Defensoria Pública Federal, porque a Defensoria Pública Federal não me defendeu e correu a revelia um processo meu. Então, eu estou vivendo esse momento. E acho que aquilo que o senhor falou, eu gostei muito da sua palavra e acho que você vai influenciar demais as pessoas que estão te vendo e ouvindo, porque tem que deixar esse medo de lado e caminhar para buscar os seus direitos. Perfeitamente. E é uma coisa que a gente deixa para que as pessoas possam refletir. Procure um advogado sério, procure saber o que ele faz no mercado, quem são os seus clientes, a maneira e a conduta com que ele tem tratado as suas questões jurídicas. Porque ao mesmo jeito que o advogado pode trazer um benefício fiscal, ele pode trazer um prejuízo enorme para a empresa. Conheço várias empresas que realmente tiveram que fechar suas portas por ter advogados que realmente não trataram, cuidaram daquela ação, tanto quanto o senhor falou aí, o senhor teve um problema muito sério com a pessoa que o senhor otorgou uma procuração e teve um problema. Então, que as pessoas procurem os escritórios sérios, os escritórios que estão há muitos anos no mercado, que não ficam utilizando de liminares para poder usufruir de honorários antecipatórios. Então, o que a gente está tentando buscar e oferecer para todos os empresários realmente é segurança jurídica, seu direito garantido e o sucesso da sua ação. Eu não te conheço profissionalmente trabalhando para mim ou nenhuma causa que você defendeu que eu tenha conhecimento. Mas pelas suas palavras a gente fica convicto, e o telespectador também, de que você é decente, é honesto e você vai para cima mesmo. Você procura defender aquilo que você está querendo e defendendo. Porque você acredita, você é estudioso, você é centrado e a gente percebe isso nas suas palavras. Você está gerando segurança para o telespectador. Perfeitamente. Me tornei advogado justamente para isso, para quebrar esse paradigma de que muitas pessoas acham que advogado só quer tomar o dinheiro das pessoas, que advogado só quer usufruir das questões jurídicas para poder realmente se beneficiar financeiramente. Não é. Existem advogados sérios no mercado, advogados que estudam, advogados que estão no combate aí realmente da advocacia e do direito da pessoa que está o contratando. Então, agradeço as suas palavras, agradeço muito por isso. Me deixa cada vez mais convicto que o meu propósito de como advogado é realmente de influenciar as pessoas positivamente e que eu possa, a todos que me contratarem, eu poder levar o direito deles ao máximo possível e eu poder concluir a sua ação. E como levar a inovação para o empresário? Essa questão da inovação, ela tem que ser um trabalho um pouquinho de formiguinha ainda, porque nós temos uma vedação no nosso código de ética que a gente não pode fazer propaganda, a gente não pode fazer divulgação do nosso trabalho, marcas, nem nada. Então, é um trabalho realmente de formiguinha, de indicação, de um cliente satisfeito indicar o outro, do outro cliente realmente ficar sabendo através de alguma maneira que você realmente é aquela pessoa que está apto a defendê-la ou buscar o seu direito. Então, nós estamos aqui realmente buscando, nesse trabalho de formiguinha, mostrar para cada dia, cada empresa, a cada momento que nós estamos no mercado, estamos buscando o melhor possível. Vou fazer um convite para você, você aceita? Sim, perfeitamente. Então, eu quero que você, toda semana, você fala no programa Força Empresarial, endereçado às inovações para a classe empresarial. Você topa? Topo, está topado. Está topado, então? Topado. Acertado, então? Estamos acertados. E eu quero também fazer o Dimitri, porque vocês mexem na classe empresarial, e a classe empresarial que gera emprego, gera renda, muitas das vezes ela é extremamente sacrificada. Perfeitamente. É um ponto que você tocou, que é importantíssimo a gente estar repassando para as pessoas que estão nos assistindo,
Porque hoje quem está o mais sacrificado de toda essa conjuntura de problemas econômicos, problemas políticos, problemas do judiciário, é o empresário. Exatamente. Porque ele gera emprego, ele tem que pagar o seu funcionário, os seus colaboradores, ele tem que pagar seus fornecedores, ele tem que pagar toda a sua matéria-prima. E o que está sobrando para ele? Normalmente está sobrando só dívidas. Exato. Ele paga tributo, então está sobrando dívidas para ele. O empresário, a cada dia que passa, está se tornando mais inadimplente no mercado. Até que assim, a gente tem buscado opções para o empresariado para que eles possam realmente ter uma condição de buscar a resolver o seu problema no âmbito federal, estadual e com até parcelamentos de dívidas, enfim, vários trabalhos que podem ser apresentados nesse sentido. Então você entende que a classe empresarial está sendo sacrificada? Totalmente sacrificada. E como reverter esse caso? Justamente buscando uma assessoria jurídica, principalmente, um bom contador, né, para poder realmente fazer o trabalho. E honesto também. Honesto, um contador sério, um contador honesto. Um advogado que possa dar essa consultoria realmente efetiva. Não só cobrar honorários mensais e depois ele ficar por isso mesmo. Não, realmente ser efetivo, levar oportunidades, levar informações, acobertar, né, o empresário de vários tipos de problemas que possam inserir na sua empresa e levar a solução importante. Você está do lado do empresário? Totalmente. Por quê? Porque eu sou advogado do empresário. Ah, você é advogado do empresário. Sou advogado E você é advogado do empresário e entende que ele é sacrificado. Entendo que ele. O meu entendimento é que ele é sacrificado e busco a todos os dias essa solução e essa oportunidade dentro de tributos ou até mesmo equilibrar partes que estão realmente desequilibradas. É verdade que o governo é sócio do empresário quando você adquire uma empresa, ele é sócio, mas ele não entra na despesa, só entra no lucro. É verdade? É totalmente verdade. O governo é total. Você tem três hoje, você tem a União, Estado e município são seus sócios. Mas não participa da despesa? Só do ônus. Só do lucro? Só do lucro. Só do lucro? Só do lucro. É verdade isso? É verdade. Porque o percentual hoje de impostos que são cobrados dos empresários é realmente impagável. Impagável? É impagável. O empresário que quer pagar tudo certinho, todos os impostos, todas as notas que entram, todas que saem, emitem eletronicamente, ele praticamente dificilmente está ficando no mercado. Porque o informal, ele toma muito conta. E aí o poder público, em vez de correr atrás do informal, para formar, não tirar do mercado, se torna para formalizar ele. Formalizar, para que ele pague tributos também do mesmo jeito dos que estão formalizados certinho, para equilibrar. Tem que existir o equilíbrio, porque senão fica desequilibrado. Muito obrigado pela sua participação. Gostei demais desse papo com vocês, advogados. São jovens, são determinados e competentes e vitoriosos, acima de tudo. É que a gente percebe isso, porque o programa Força Empresarial está há mais de 20 anos no ar. Já conversou com vários empresários, com várias autoridades políticas e também a gente percebe que nas suas palavras que você é determinado. Você busca com muita determinação aquilo que você está querendo. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho de informação que nós temos, um pouquinho da experiência que nós estamos aqui no mercado e colocar à nossa disposição de qualquer pessoa que precisar. Nós estamos aqui à disposição de qualquer empresa, empresário ou pessoa que tiver em dúvida na área jurídica, estamos aqui. Quem é Fernando Krebs? Fernando Krebs é promotor de justiça há 28 anos em Goiás, desde 1992. Fui promotor durante 10 anos e meio no Tribunal do Júri, na capital. Realizei mais de 500 júris aqui em Goiânia, sempre defendendo a vida, né? E depois atuei durante 15 anos e meio na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e Combate à Corrupção, né, que é uma das grandes chagas do país, e a gente atuou durante mais de uma década e meia no combate à corrupção. Agora eu estou numa promotoria da ordem tributária, combatendo a sonegação fiscal, né? E atuando nessa área que também é extremamente importante, sensível, que é a área dos tributos, né? A carga tributária no país ela é grande, mas alguns pagam muito e outros pagam muito pouco. A carga tributária no Brasil é alta? Sem dúvida, para os serviços públicos que são oferecidos. Ela gira em torno de 33% do PIB, né, do Produto Interno Bruto do país. Há uma grande resistência no aumento dessa carga tributária e os serviços públicos, de modo geral, eles ficam devendo. Embora muito se fale mal do SUS, mas não fosse o SUS, nós não teríamos tido o êxito que tivemos no enfrentamento da pandemia.
Ao contrário dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, o país mais rico, e que lá não tem SUS. Por não ter o sistema público de saúde, eles acabaram sofrendo mais com a pandemia do que o Brasil. O Brasil também tem outros serviços públicos de qualidade, né? Mas há uma demanda muito grande por infraestrutura também, rodovias, aeroportos, portos, né? E nisso o país fica devendo. E o que atrapalha também o desenvolvimento e progresso do país, o desenvolvimento das empresas, a competitividade dos nossos produtos. Por que o empresário não gosta de pagar imposto? Aliás, não é empresário, nós brasileiros não somos acostumados a pagar o imposto com frequência. É cultural, porque historicamente nós já tivemos muitas isenções, a sonegação historicamente ela é muito forte, né? E há uma certa rebeldia do brasileiro com relação ao Estado e com relação ao pagamento de tributos. Ninguém gosta de pagar tributos, né? Porque muitas vezes não vê os serviços públicos atender de forma adequada, né? Ao contrário do que ocorre nos países nórdicos, por exemplo, na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, onde os serviços públicos são de alta qualidade. Doutor Fernando, eu queria que o senhor explicasse para o telespectador como é, com a sua competência, com a sua vivência, com a sua credibilidade, o senhor veio parar em Goiás. Eu vim parar por causa da tentativa de realização de um sonho, né? Eu queria ser promotor de justiça, esse era o meu desejo, a minha vontade, né? Quando eu terminei a faculdade, né? E buscando esse sonho, vim parar em Goiás. Eu fiz dois concursos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Comecei a fazer em Brasília também, comecei a ser aprovado, mas já tinha sido aprovado em Goiás e fiquei em Goiás. Goiás é aquilo que você esperava mesmo? Sim, sim. Sobretudo há 28 anos atrás, Goiânia é uma cidade maravilhosa, né? E Goiás é um estado extremamente promissor. Eu acho que Goiânia se perdeu um pouco no caminho, né? Se tornou uma cidade não tão boa quanto era 28 anos atrás. Teve muitas administrações ruins nos últimos anos, né? Ficou atrasado em matéria de infraestrutura, de obras, né? Mas pode buscar esse tempo perdido, tanto Goiânia quanto o estado de Goiás, levando o desenvolvimento e progresso para todas as regiões goianas e não apenas para algumas, como a gente constata hoje. A Lava Jato está desgastada no Brasil? Não, a Lava Jato ela é um motivo de orgulho, né? E é uma herança positiva que nós trazemos, né? De combate à corrupção, né? Nós tivemos a maior operação de combate à corrupção do mundo da história e ela trouxe uma série de podres para a luz do dia. É preciso continuar enfrentando isto, né? E aumentar a fiscalização sobre o poder público, sobre os executivos, sobre os parlamentos, para que eles gastem melhor o nosso dinheiro, com maior eficiência, que eles prestem contas do que estão fazendo. Houve um despertar da cidadania, né? Isso é inegável e a Lava Jato contribuiu com isso, sem dúvida. Agora, você acha que os políticos brasileiros estão mal acostumados a uma cultura de corrupção? Sem dúvida. Pela cultura de corrupção, pela falta de cobrança, o sistema eleitoral muito ruim, né? Você elege um candidato, aliás, vota num candidato, mas acaba elegendo outro. Na verdade, os eleitos não têm compromisso com os seus partidos, nem com os eleitores. E isso causa, né, essa dissociação entre o parlamento e a opinião pública, e que é muito forte no Brasil. O brasileiro sabe votar? Ele tenta, mas o sistema não ajuda, né? Se o sistema eleitoral fosse mais simples, mais objetivo, melhor como é o sistema de apuração no Brasil, que se mostrou muito melhor do que o americano neste ano, né, com as eleições que ocorreram nos Estados Unidos, nós teríamos um sistema mais fácil de compreender, né? O que nós propomos é um voto distrital puro, onde cada partido só pode apresentar um candidato proporcional, transformando a eleição proporcional em majoritária. No caso de Goiânia, nós temos 35 cadeiras na Câmara Municipal, dividiríamos a cidade em 35 distritos eleitorais, né? Portanto, a pessoa vai votar nos candidatos que concorrem no seu bairro, nos seus bairros, na sua região. Ela conhece onde mora o candidato, como ele vive, que carro ele usa, ela vai saber se ele vai mudar ou não do distrito, não é? O que ele bebe na casa dele, qual o carro que ele usa, se ele trocou ou não o carro. Enfim, a fiscalização e o controle sobre o parlamentar é muito maior. O parlamentar se torna alguém que você encontra no supermercado, na padaria, no açougue, e não alguém que não frequenta esses locais, que você não tem acesso a essas pessoas. Portanto, você aproxima, não é, o homem público do cidadão comum,
né? Aumenta a cobrança, a fiscalização, a transparência, é uma evolução. A Alemanha adota esse tema do voto distrital puro e tem um regime democrático muito mais saudável em razão disso. O senhor acha que nós devemos mudar isso, então? Eu não tenho dúvida, mas os políticos, obviamente, são contra. Não deixam, né? Porque eles não deixam porque eles foram eleitos nesse sistema. Nós até evoluímos, hoje nós temos financiamento público de campanha. Certo. Alguns até são contra, mas alguém vai ter que pagar pelos custos de campanha, seja privado ou público. É melhor que seja público, porque aí você tem um limite e dá maior transparência. E no privado, você não sabe de onde vem esse dinheiro, se ele vem do narcotráfico, se ele vem do crime organizado, como ocorre em algumas regiões do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, onde pessoas ligadas ao crime organizado são eleitas para o parlamento, o que não ocorre só lá, por sinal. Por que que nos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido do mundo, não tem uma eleição eletrônica? Porque, na verdade, eles não são tão desenvolvidos assim. Ah, é? Pelo menos no que diz respeito à democracia americana. Acho que há muito mito em torno disso. Em primeiro lugar, ela é uma democracia direta, né? Você não elege diretamente o presidente da República. Você elege delegados por estados que vão constituir um colégio eleitoral que vão eleger indiretamente o presidente da República. O resultado disso é que, nas 3 últimas eleições, né, pelo menos na penúltima e na antepenúltima, o mais votado, inclusive a Hillary Clinton, né, eles obtiveram mais votos do que o eleito. Ou seja, lá cada homem não vale por um voto, né, porque os estados acabam alguns tendo mais delegados do que outros, né? Ou seja, é uma democracia distorcida. Não é esse modelo que a gente ouviu ao longo da vida, né, de que os Estados Unidos é um modelo de democracia para o mundo. Na verdade, está se provando que não é. Inclusive a intolerância, a divisão existente nos Estados Unidos é prova cabal disso. A intolerância hoje que aconteceu nos Estados Unidos, como é que o senhor está analisando isso? Ela é um retrocesso, um atraso, né? Um desrespeito à própria democracia. E ela ocorreu no Brasil também recentemente. Não nessas eleições. Nessas eleições não houve tanta polarização quanto na última eleição presidencial. A polarização que ocorreu na última eleição presidencial, ela foi ruim para o Brasil, ruim para o país, ruim para a economia, ruim para tudo. Ninguém ganhou com isso, a não ser quem ganhou a eleição, né? O radicalismo, seja ele de direita ou de esquerda, ele é ruim porque ele não é racional, ele não busca o bom senso. E na política a gente tem que buscar sempre o bom senso, buscar a defesa do interesse público, não ter preconceitos, né? Buscar a racionalidade e a eficiência. O senhor é direita ou esquerda? Eu sou do bom senso. Do bom senso? Do bom senso. O que é o bom senso? O bom senso é isso, é a racionalidade, o equilíbrio, não é? A defesa do interesse público, não é? A tolerância em ouvir o outro, não é? Em reconhecer a razão ao outro, em discordar de forma civilizada, em não agredir a pessoa, divergir apenas das ideias. Quem é melhor, Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. É isso aí, eu volto na próxima semana com mais novidades aqui na TV Gazeta. TV Gazeta chegou com tudo, hein, gente? TV Gazeta. Eu volto na próxima semana com mais novidades para você aqui no Força Empresarial. É isso aí, muito obrigado e até lá.